I think it's a little bit blurred. It is blurry. Do you have a cloth to clean the camera? I have a shirt. Oh, do I need to show you? Is Maybe that better? tá melhor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tereza. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa Eu noite. estou em Portugal. Boa noite. Jura? Ah, que legal! Você soube do grupo como? É porque eu estou no grupo. Eu estou no Ah, grupo e vi a comunicação da meditação ah, e pensei, já é tarde, são 11h30, mas vale a pena. Vale a pena estar. Sim. Penso que vale a pena assistir. que delícia! Que delícia! E em Portugal você está perto de várias coisas de meditação, né? De retiros. Sim, sim, sim. Faço de vez em quando. Aonde em Portugal? Em Setúbal, perto de Lisboa. Em Setúbal? Perto Ah, de Lisboa. she's In Portugal. yeah, she's Portuguese. Uh-huh. Bia, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Oi, boa noite. We had a few more technical difficulties, but we made it. A gente está com umas dificuldades técnicas. Eu tenho que abrir a sala, né? Só que eu não consigo abrir a sala toda vez que eu tento, porque a Cris, que é a dona desse Zoom, né? E aí eu não consigo. E a minha conta é uma conta particular, dura 40 minutos. Por isso que na outra semana a gente só fez 40 minutos, porque foi rapidinho. Boa noite, Ronaldo. Sim. A Bia. So, shall we find out if anyone has any questions or experiences they'd like to talk about before we begin meditating? Então, tem alguém que quer contar alguma experiência, ou tem alguma pergunta antes da gente começar a meditar? Patrícia fez que sim? Não. Sim, e não. Não, fiz que não, obrigada. Ah, tá bom. É. Okay, we'll begin in silence today. Então tá bom. A gente vai começar hoje fazendo silêncio. Feliz Dia dos Namorados, pessoal.
Ask yourself, Se pergunte what is it that causes me to believe that I'm a separate self? que causa que a gente acredita que a gente é um ser separado. Is it your thoughts? São os seus pensamentos I think, therefore I am? do tipo, eu penso, logo eu existo? Is it a feeling? É um sentimento? Everything happens here, therefore I'm here and everything else is out there? Tudo acontece aqui, portanto eu estou aqui e todo o resto está lá fora. Ask yourself, what do I reference when I feel like a separate person? Se pergunte qual é a sua referência quando você acha que você é um ser separado. And then notice what you're identifying with. E aí percebe que coisas que você se identifica. What is it that's aware of that thought? O que é que acontece? O que é que está consciente desse pensamento? What is it that's aware of the feeling? O que é que está consciente desse sentimento? How can you feel happy one minute and angry the next? Como é que você pode ficar feliz num minuto e no outro minuto estar bravo? When you feel fear, Quando você sente medo, do you say, I am afraid? você fala, eu sou medroso? Fear is a thing that comes and goes. Medo é uma coisa que vem e vai. Your body responds to the thought of fear O teu corpo responde ao pensamento do medo, with a little squirt of adrenaline. jogando um pouquinho de adrenalina em você.
If you don't believe the thought, Mas se você não acredita no pensamento, it's out of your bloodstream in 90 seconds. essa adrenalina sai da corrente sanguínea em 90 segundos. So now the question, are you the thought I am afraid? Então, agora a pergunta é: você é esse pensamento? Eu sou medroso? Are you the body that's experiencing the sensation of adrenaline? Você é o corpo que está experimentando a sensação da adrenalina? What happens when you back up? O que acontece quando você dá um passo para trás? When you move away from the fear and into I am? Quando você sai do espaço do medo e entra no espaço do eu sou. The mental response and the bodily response come and go. Uma resposta mental no corpo vem e vai. So when you move forward, you become trapped by the object. Mas quando você avança, você fica aprisionado pelo objeto. What happens when you let go of the object and move backwards? O que acontece quando você deixa embora o objeto e dá um passo para trás? I am. Eu sou. Who are you when you're empty of objects? Quem é você quando você está vazio de objetos, No thoughts, sem pensamentos, no sensations, sem sensações, no feelings, sem sentimentos no perceptions. e sem percepções? When you believe you are your thoughts or you believe you are your body, Quando você acredita que você é o pensamento, ou que você é o corpo, you're trapped in that concept. você fica aprisionado nesse conceito. And yet the cage is open. Mas se você olhar, a gaiola está aberta. Move outside of your thoughts, move outside of your body. Saia fora do seu pensamento, saia fora do seu corpo. And notice that your thoughts and your body are held within you. E observa que seus pensamentos e seu corpo está sendo apoiado, suportado por você.
like the space in the room that holds you. Assim como o espaço nessa sala que te acolhe, The space in the room that doesn't stop at the walls. o espaço na sala que não se limita às paredes. The walls are objects that appear in the space. As paredes são objetos que aparecem no espaço. And the space is limitless. Mas o espaço é sem limite. It's a knowing space. É um espaço do saber. And when you realize that there's a knowing space, E quando você percebe que existe um espaço que sabe, there's no distance to who you are. não existe distância para quem você realmente é. And then another thought comes in and captures you. E aí vem um outro pensamento e te captura, I am bored. um pensamento do tipo, eu estou entediado. And then you notice that you're caught by a feeling. E aí você percebe que você também foi pego por um sentimento. The moment you notice, No momento que você percebe, you're free. você está livre. You're outside of the thought. Você está fora do pensamento. And that object called a thought, the object called a feeling disappear. E aí esse objeto chamado pensamento ou esse objeto chamado sentimento desaparece. And you remain. E você permanece. Maybe a sensation comes in. Talvez surja uma sensação. I feel a tingling in my arm. Eu sinto uma vibração no meu braço. Once again, Novamente, if you believe you're the body, se você acreditar que você é o corpo, you're trapped by the concept of body. você fica capturado pelo conceito do corpo. Let your awareness relax. Deixa a sua consciência relaxar. It moves away from the sensation. Ela se move para fora dessa sensação And you begin to discover e você começa a descobrir that it's a sensation appearing within a concept called the body. que é uma sensação que é do conceito chamado corpo. In truth, it's a sensation floating in space. Mas, na verdade, é uma sensação que está flutuando no espaço. It appears in that space. Aparece nesse espaço, It arises from that space. surge desse espaço, It is known by that space. é conhecido por esse espaço And it dissolves back into the space. e dissolve novamente nesse espaço. The objects come and go. Os objetos vêm e vão, The objects are innumerable. os objetos são inumeráveis.
The space alone remains as one. O espaço sozinho permanece como um. The knowing space of awareness. O espaço que conhece da consciência, Being, que é o ser, emptiness, o vazio, love. o amor. On this day of the lovers, Nesse dia dos amores, dos namorados, everything arises out of love. tudo surge do amor, It seems as though it's separate, tem uma aparência que está separado, recognizes itself, mas se reconhece. the separation disappears, Quando se reconhece, a separação desaparece and it returns to love. e aí volta para o amor. Our separate identities, As nossas identidades separadas our apparent separate identities, são entidades aparentemente separadas, are always in love. mas elas estão sempre no amor. You are the love that you seek. Você é o amor que você procura. That space sometimes feels empty Esse espaço algumas vezes parece vazio, when the emptiness is full. mas quando esse vazio está cheio, It's like the density of water. é como a densidade da água, It's love, being held in love. é o amor, é sendo acolhido no amor. You must lose yourself to find yourself. Você tem que se perder para poder se achar. When you know that your identity, your personality, Quando você sabe que sua identidade, a sua personalidade, the one that associates itself with objects, aquela que se associa aos objetos, is seen through, é vista através, and you withdraw your attention into pure awareness, e você volta a sua atenção para a consciência pura, you become the love you're bathing in. você se torna o amor onde você se banha. Being, Que é o ser. being, being. Seja o ser. Let go and be. Deixa tudo ir e apenas seja.
And when thoughts and feelings come in and demand your attention, E quando pensamentos e sentimentos surgirem e chamarem a sua atenção and capture you temporarily, e capturarem você temporariamente, it's as simple as relaxing and withdrawing your attention away from the object simplesmente você tira a sua atenção do objeto and resting in love, e descansa no amor, in stillness, na quietude, in silence. no silêncio. It has many names. Isso tem vários nomes. It has many flavors. Tem muitos sabores. And yet all of the flavors E todos esses sabores are peaceful and loving and joyful. são pacíficos, alegres. A sound comes in, Som surge, seems to be in the distance, parece que está à distância, draws you out of the peacefulness te tira da paz que você está into curiosity or into I don't want, e te tira da paz que você está e te coloca numa curiosidade ou num espaço de resistência a esse som. The way to know who you really are is to go back and forth between the awareness identified with an object O jeito de você saber quem você realmente é entrar e sair dos objetos da consciência and that which rests and is aware. e quando você sair dos objetos da consciência, ver o que é que descansa em você e o que é que está consciente. Be the space in the room. Seja o espaço da sala. The space has no objection to whatever passes through it. O espaço não tem nenhuma objeção para aquilo que passa nele. Things come, things go. As coisas vêm, as coisas vão, The peacefulness, the acceptance remains. a paz, a aceitação continua. And yet you are more than the space in the room. E você é ainda mais do que o espaço na sala. Like the space, you allow what comes to come and what goes to go. E assim como o espaço, você permite que tudo aquilo que surge, surja, e aquilo que que vá embora. You have awareness. Você tem consciência, You have love. você tem amor, You have compassion. você tem compaixão.
It's an allowing that is more than the space. É o seu permitir que é maior do que o espaço. Moving back and forth Você ir e voltar between the little me and the big me. você fazer esse caminho de ida e volta entre o pequeno eu e o grande eu. You discover a new preference for where you wish to live. E você descobre uma nova preferência da onde você deseja viver. Do I want to live a life that feels like the being caught by objects? Eu quero viver uma vida constantemente aprisionada pelos objetos? Or do I want to live a life in which I relax, Ou eu quero viver uma vida onde eu relaxe, withdraw my attention, retire minha atenção, am aware of my awareness, que eu estou consciente da minha consciência and allow objects in the world to come and go? e que eu permita os objetos do mundo que eles venham e vão. We learn by contrast, A gente aprende nos contrastes. and there's a big contrast between the little you and the big you. E tem um grande contraste entre o pequeno você e o grande você, Identified with objects identificado com os objetos or being your true nature, being awareness. ou ser a sua verdadeira natureza, ser a consciência, Being. ser o ser. To do that, Para fazer isso, make a decision tome a decisão to do what you're doing now de fazer o que você está fazendo agora, in brief moments em pequenos momentos, throughout your day, every day. durante o seu dia, todos os dias. Whenever you notice you're caught, Toda vez que você perceber que você está capturado, you're automatically freed. você automaticamente estará livre, Resting in your true nature, descansando na sua verdadeira natureza, in love. no amor. Thank you. Obrigado. If anyone would like to talk about anything, this would be a great time. Se alguém quiser conversar sobre isso, ou alguma coisa em relação a isso, essa é uma ótima hora. Say you liked something, you can say something was difficult.
Você pode até falar se você gostou ou se alguma coisa foi difícil. You can say, I had a realization. Você pode dizer, eu percebi uma coisa em mim, It didn't work for me. não funcionou para mim. Oi. Para mim não funciona quando eu tenho que pensar logo no início. As perguntas levavam a um pensamento e a minha cabeça ficava muito agitada. So for her, it doesn't work when she has to think in the beginning, because you propose some questions and she proposed it to her self, and her mind became very agitated. Agitada porque eram perguntas realmente para pensar, né? My mind was agitated because it was questions that it was really to be reflected upon. Quando a proposta era de observação, eu entrei numa outra sintonia, muito mais calma, muito mais. Aí eu acho que eu entrei na meditação. But afterwards, you proposed something else. It was observation, and then she entered a new path of being more calm, and she entered the meditation. Can I ask you a question? Yeah. Posso te fazer uma pergunta? Did you find a difference between those two things you're describing? E você sentiu uma diferença entre essas duas coisas que você está descrevendo? Sim. Did you have a preference for where it was where there was more ease in living? Você sentiu que se tinha uma preferência onde para você é mais fácil que viver a sua vida? Mais fácil do que viver a minha vida? Não. Qual das duas tem uma preferência nesses dois caminhos? Qual que é o mais fácil para você? O mais fácil é quando o pensamento que me leva a pensar, eu grudo no pensamento. E aí eu não estou meditando, porque eu estou pensando. Então eu vou junto com o pensamento. Eu não fico na observação e soltando, deixando os pensamentos irem, entende? Como eu acho que deve ser. You know, like she thinks that the first part, when she thinks, she gets caught in the thought and she follows the thought and she goes together with the thought. So she doesn't feel like she meditates, or at least how meditation would be. Okay. I'm borrowing something from Rupert Spira. Ele está pedindo emprestado uma coisa do Rupert Spira. True meditation A verdadeira meditação is when there are no objects, é quando não existe nenhum objeto, no thoughts, no feelings, no sensations, just awareness being aware of itself. nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma sensação, só a consciência estando consciente de si própria. And you learned something very valuable from what I'm hearing. E você aprendeu uma coisa bem valiosa pelo que você falou. The world of thought produces anxiety. O mundo de pensamentos dá uma certa ansiedade, agitação. The one that wants out of thought
The one? The one who would like to be free of thought Aquela que quer estar livre dos pensamentos is another thought. é um outro pensamento. I want, I don't want, they come in pairs. Porque sempre o eu quero e eu não quero vem em par. And yet, if we look at what thinking is, Mas se a gente olhar para o que o pensar é, it came in to make us biologically safe. o pensar veio para ajudar a gente ficar seguro, salvo biologicamente. It is based on fear. Porque ele é baseado no medo. And you said, I felt anxiety. That's a form of fear. E você disse que você sentiu ansiedade, e isso é uma agitated, Oh, agitated. Okay, sorry. Agitated. agitada, e isso é uma forma de medo. So, when you learn that that agitation, that world of thinking is something that catches you, Então, quando você percebe que esse mundo do pensamento te captura, and you have to stretch your awareness to that to have it. e você tem que esticar a sua consciência em direção a ele para seguir o pensamento, And when it's withdrawn into itself, mas e quando ele se volta a atenção para si mesmo, there's peace. tem paz de novo. Uhum. That's the contrasting we were talking about. E esse é o contraste que a gente estava conversando. Ok. You learn that for you, the pointing through thinking is activates thinking. E você aprendeu que quando alguém aponta a coisa para você através do pensamento, te ativa mais pensamentos. Thinking is fine. It's a wonderful tool. E pensar é ótimo também, é uma ferramenta But legal, it's not peaceful and it's not loving. mas ele não é muito pacífico e não é muito amoroso, It tends to be I want and I don't want, porque tende a ser eu quero e não quero, grasping and aversion. que é o apego e o desapego. So that's great. Nice report. Legal, foi um relato legal. It's the contrast. If you have white on white, you learn nothing. É o contraste, porque se você tem o branco sobre o branco, você não aprende nada. You have black on black, you learn nothing. A mesma coisa preto no preto. It's the contrast through which we discover. É o contraste, através do contraste que a gente descobre. É. And awareness on an object, whether that's thinking or feeling or perceiving, E a consciência num objeto, que pode ser pensamento, um sentimento, a sensação ou a percepção, is very different than when it turns around and awareness becomes aware of awareness. é muito diferente quando ela se volta para si própria e a consciência se torna consciente dela mesma. It's beyond thought. Porque aí isso é além de pensamento. All the objects arise from it, Todos os objetos vêm dela, are recognized by it, são reconhecidos por ela, and return to it, dissolve back in. e aí retornam de volta para ela. And you will, as you practice going back and forth, Enquanto você pratica indo e voltando, you will become that which things you will identify with your true nature. você vai se identificar com a sua própria natureza, As things emerge from it and return to it. onde as coisas vêm dela e voltam para ela.
And in a future meditation, we'll take that even further. E no futuro a meditação leva isso ainda mais além. Tá bom? Tá ótimo. Boa. Tem mais alguém? Patrícia. Eu estava pensando que essa natureza mais, a verdadeira natureza, não digo que é difícil de chegar, mas o quanto o corpo e a mente um pouco que se ressentem dessa tentativa de olhar para os objetos com essa consciência. E dá a impressão, muitas vezes, na minha prática, que eu acredito estar consciente dos objetos e fazendo isso, né, pensando, não, qual é a natureza que está olhando para esse objeto, né? O pequeno, o grande, o eu pequeno, o eu grande. Acreditando que estou um pouquinho mais no eu grande, e é uma grande armadilha. Né? Acontece alguma coisa e já me tira um pouco dessa, já me coloca no mundo da ansiedade, do medo, da agitação. Só a última coisinha que eu não entendi direito, Patrícia. Você falou que às vezes você entra nesse espaço do eu maior, mas é uma Isso. grande ilusão, é isso? Parece que quando eu acho que estou nesse eu maior, acontece alguma coisa e eu já estou no pensamento, na reação, e aí eu digo, puxa, tá. Então eu tenho aprendido a fluir nisso, tipo, tá, vai ter horas que eu acho que tô e não tô. É um eu tô fake. Mais ou menos isso. So it is like that, like she realizes that many times she is in the space of the bigger I, but the body and the mind, they're resentful, like they resent. So sometimes she thinks she's in the big I, but then she has a thought. So immediately, and then she thinks this moment is fake, it's an illusion. Yes, the thought thinks that thoughtless is fake. Na verdade, quando você está no espaço maior, é a tua cabeça, o teu pensamento que está falando para você, isso é fake. The É o thought, contrário. the thought is what says, I think, therefore I am. Porque o pensamento é o que fala, eu existo porque eu penso, logo eu existo. And yet you're able to describe it, so you have freed yourself from being trapped by the thought. E você é capaz de descobrir isso. E quando você descobre isso, você se libera do pensamento. You're outside of the thought in order to say the thought thinks it feels fake. Você sai do pensamento quando você percebe que você teve o pensamento achando que isso era fake. So you already know. First comes knowing it. Oh, you already know. Você já sabe. So first comes a day later, a week later, I realize. Então, primeiro vem um dia depois ou uma semana depois, você fala, eu saquei. Then it's an hour later. Mas agora você vai perceber isso 1 hora depois. Then it's 5 minutes later. E aí você vai perceber 5 minutos depois. And then you begin to notice in the moment, I'm angry. I think this is all fake. I think this is all fake. Aí você fala, você percebe, nossa, eu tô com raiva. Ou, veio o pensamento que tudo isso é falso, né? And the more you observe,
E quanto mais se observa, you discover the 10,000 things that come and go. você descobre as 10.000 coisas que os budistas falam, né? Que vêm e vão. And along the way, you realize what they come and go in never changes. Aí um dia você percebe que no que essas coisas aparecem e desaparecem nesse espaço, ele nunca muda. And later you discover not as a concept, but as an experience. E aí você depois descobre isso não como um conceito, mas como uma experiência. What they come and go in isn't separate from everything else. Onde, nesse espaço onde todas essas coisas surgem e desaparecem, ele não está separado de tudo. First, you get the map, Primeiro você descobre o mapa, and the map shows you where to look. e o mapa vai te mostrar onde é que você tem que olhar, That's the concept. que é o conceito. Then you discover, oh my God, it matches my experience. Aí você vai descobrir, nossa, esse mapa é exatamente a experiência que eu tenho. And then you discover that map is nothing like the experience. It shows Aí você também vai descobrir que o mapa não chega aos pés da experiência. relatively where things are, but it doesn't show the richness of what you're discovering. Ele vai te mostrar relativamente onde as coisas estão, mas não vai te mostrar a riqueza das suas descobertas. And then comes the thought, I want more. E aí vem o pensamento, eu quero. Yeah. And it will always feel fake to the thought that thinks it's fake. E isso que você descobriu vai sempre parecer falso para o pensamento que acha que é falso. I still have the thought that says this is fake. Ele também, até hoje, tem o pensamento, isso é falso. I just don't believe it anymore. Mas ele não acredita mais nesse pensamento. I don't get caught by it anymore. Ele não fica capturado por ele. But it wants to keep me rational. Mas é um pensamento que quer que ele se mantenha racional. Tá bom? Obrigada. Eu sinto isso que você está falando também, Patrícia. Eu sinto que esse revelar do nosso ser, do nosso eu maior, mesmo sendo pequenininho, né, é um processo contínuo. Porque eu acho que tem poucas pessoas que, de repente, tem boom, né, e se descobrem. São poucas, se você contar no mundo, em comparação das pessoas que vêm, então é mais e mais ficar mergulhando o paninho na água, sabe? Tipo, deixar seu ser ficar embebido dessa água, assim, mais e mais. Eu acho que isso é o mais normal de ser mesmo. Okay. I was saying that that I always sometimes also ask, oh, is this true? Is this, but I said it's a process that it's going to go on for the rest of our lives because very few people had a blast and they woke up. But it's a process that you dip your cloth into the warm water every day. I like a phrase that says, waking up Ele gosta de uma frase que fala o acordar is not being flooded by a deluge. A deluge of water. A lot of water. Dilúvio. Você acordar não é você se afundar num dilúvio de água. It's a fine mist that eventually penetrates you to the bone. É uma névoazinha fina que penetra nos seus ossos.
But I have a question for all of you, Mas ele tem uma pergunta para todos vocês. not to take you into your minds, Bia. Não para fazer a gente para ir para a cabeça. How many of you have had a mystical experience? Quantos de vocês já tiveram alguma experiência mística? And when you had that mystical experience, I would guess that it's everyone. Eu acho que todos vocês já devem ter tido A mystical uma experiência mística. can be getting lost in a sunset. Pode ser uma experiência mística, pode ser quando a gente se perde num pôr do sol, Getting lost in an orgasm ou se perde num orgasmo. on this Dia dos Namorados. It is when the little me disappears that the mystical experience is experienced. É quando o pequeno eu desaparece que a experiência mística acontece. We've lost ourselves many times, and the thought then says, oh, I knew that. A gente se perde muitas vezes, mas aí vem alguma coisa que fala para a gente, eu sei onde é. But when your personal identity briefly disappears, Mas quando a sua identidade pessoal, ela temporariamente desaparece, you have unconsciously moved into your true nature. você, inconsciente, você se moveu para dentro da sua verdadeira natureza. In my life, I did it through adrenaline sports. Na vida dele, ele fez por fazer esportes de adrenalina. Begin to notice through your day Então, percebe durante o seu dia, when do I lose myself? quando é que o meu pequeno eu vai embora? Quando que eu me perco, me espalho? And it's always a delightful experience. Porque nessas horas a gente não está prestando atenção. Então, a gente vai, se perde, é o contrário, né? Aqui a gente se programa para se perder. Here, we program ourselves to get lost, but in life, we get lost and we are not aware that we are lost. Yes, very good. Yes. E aí você A Ana falou que aqui a gente faz o caminho que a gente vai junto se perdendo, né? Mas na vida a gente se perde, mas a gente não se dá conta que a gente está nesse grande ser. So, we're out of time. Então a gente está na hora. Thank you, everyone. Muito obrigado. Obrigada quem Thank participou. you. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijos aí em Portugal, Tereza. Obrigada. Gratidão. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, boa noite.